Semana tranquila, tudo tranquilo. As outras disciplinas, tudo ok? Até o momento, sim. Não tem nada por enquanto. Beleza. Então vamos lá. Compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Então vamos começar a nossa aula de hoje com a introdução aos números complexos, né? Então, para quem já viu números complexos, é uma revisão. Para quem não viu, vai conhecer agora os números complexos. Que de complexos só tem um nome mesmo. Não tem nada de complexo aqui. Nada de complicado. Tudo muito simples e muito fácil. Então, a necessidade dos números complexos. Por que utilizamos os números complexos? Por que a criação desse conjunto numérico, né? Então, vamos fazer uma apresentação desses números do ponto de vista prático. Então, como sabemos, as raízes de uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, essas raízes são dadas pela conhecida fórmula de Bhaskara, né? Que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a, né? Onde b2 menos 4ac é o discriminante da raiz. Então, com essa fórmula de Bhaskara, nós tínhamos as seguintes situações. Obtemos duas raízes, quando o discriminante é positivo, e apenas uma se for nulo, né? Então, lá no ensino fundamental e médio, nós aprendemos isso. Resolvemos a equação de segundo grau. Se o discriminante, se o delta, né, que é o discriminante, for maior do que zero, nós tínhamos duas raízes distintas. E se o discriminante fosse igual a zero, nós tínhamos apenas uma raiz, ou, se preferir, duas raízes iguais. E no caso do discriminante ser negativo, a equação de segundo grau não possuía nenhuma raiz real. Não possui, né? Não possui nenhuma raiz real. Então, por exemplo, quando a gente tinha uma equação de segundo grau dessa forma, x2 menos 6x mais 3 igual a zero, resolvendo essa equação, somos levados à seguinte fórmula, né? B, né? Então, nós temos aqui o B, menos B, né? A forma de base é menos B, então o B é menos 6, então fica 6, mais ou menos raiz de delta, onde delta é B ao quadrado, né? Então menos 6 ao quadrado é 36, menos 4A, A é 1, vezes C, que é 13. Então, menos 4 vezes 1 vezes 13 sobre 2A. Como A é 1, então ficou 2. E daí nós conseguimos essa fórmula aqui. 6 mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2. Né? E que não representa número real algum, né? Já que aqui nós temos raiz de um número negativo. Né? Então, nós não temos como fazer esse tipo de conta no campo dos reais. Né? Então, quando resolvíamos aqui, a resposta que a gente dava era: não existe raiz real. Né? Então, no entanto, se operarmos formalmente como se raiz de menos 1 fosse um número, nós íamos obter o seguinte, né? Então, se a gente considera que raiz de menos 1 é um número, e operarmos normalmente, então nós teríamos isso aqui. 6 mais ou menos raiz de 16 vezes menos 1, e aí nós temos um produto, né, de dois números, raiz. Dentro de uma raiz eu posso separar em duas raízes. Raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Então, raiz de 16 é 4, raiz de menos 1 eu deixo aqui, né? Raiz de menos 1. Então, nós tínhamos isso aqui, nós conseguimos obter isso aqui. 6 mais ou menos 4 vezes raiz de menos 1, dividido por 2. E aí, dividindo por 2, eu tenho 3 mais ou menos 2 raiz de menos 1. Então, nós tínhamos
essas duas raízes, né? Então, nós temos 3 mais 2 raiz de menos 1 e 3 menos 2 raiz de menos 1. Então, nós temos isso, né? X' igual a 3 mais 2 raiz de menos 1 e x duas linhas, 3 menos 2 raiz de menos 1. E aí, substituindo esse número, né, entre aspas, esse número aqui, raiz de menos 1, na equação original, para verificar se elas são realmente raízes. Então, se nós pegarmos isso aqui e substituir na equação original, que era x2 menos 6x mais 13, 2 menos 6x mais 13, vou fazer aqui, né? x2 menos 6x mais 13 igual a zero. Então, se a gente pega esses números aqui, x' e x duas linhas, e substituir, a gente percebe que realmente eles são raízes, realmente vai dar zero. Então, vamos substituir aqui para ver. Então, nós temos aqui 3 mais 2 raiz de menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 2 raiz de menos 1, mais 13. Isso tem que dar igual a zero. Resolvendo aqui, equação, produto... como é? Quadrado perfeito, né? Então, resolvendo aqui, temos quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Aí, de menos 1. Mais quadrado do segundo. Aqui, nós consideramos como menos 1 um número. Então, menos 1, como raiz de menos 1, um número. Então, quando a gente resolve raiz de menos 1 ao quadrado, isso tem que dar igual a menos 1. Então, vai ficar aqui, mais, aqui, quadrado de 2 é 4, e quadrado desse aqui, de raiz de menos 1, é menos 1. Menos 6 vezes 3, 18, menos 12, raiz de menos 1, mais 13, isso tem que dar igual a zero. Então, vamos lá. Esse 12, vou até mudar de cor, para ficar fácil visualizar. Então, mais 12, raiz de menos 1, corta com menos 12, raiz de menos 1. Aqui vai ficar menos 4 com menos, vou fazer a conta, né? 9 mais 13 dá 22, né? 22. E menos 4 com menos 18, menos 22. Realmente dá igual a zero. Então, realmente, isso aqui é raiz dessa equação. Se a gente substituir essa outra aqui, também vai dar a mesma coisa. Também vai dar igual a zero. Então, devemos considerar o símbolo raiz de menos 1 como se ele fosse mesmo um número. E seu quadrado deve ser igual a menos 1. Né? Então, observe que isso aqui eu considero como se fosse um número, e não uma operação em cima de um número. Né? Lá nos números, quando a gente aprende com dos reais, as raízes, a raiz é uma operação, e o que está dentro é um número. Ou seja, se eu quisesse calcular raiz de 4, é a operação raiz quadrada no número 4, que dá 2. Se eu quisesse calcular raiz de... vou botar 4 vezes 4, aqui é a mesma coisa. É uma operação que vai ficar raiz de 16
que dá igual a 4. Agora, se eu quisesse calcular lá no conjunto dos reais, raiz de menos 4 vezes menos 4, por exemplo, raiz de menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, aqui eu faço a operação multiplicação desses dois menos 4, ficaria a raiz de 16, que daria igual a 4. Ou seja, se eu quisesse pegar isso aqui, raiz de menos 4 ao quadrado, isso aqui não é igual a menos 4. Isso aqui não é igual a menos 4. Eu não corto esse quadrado com essa raiz. Isso aqui não é igual a menos 4. Então, muita gente pode confundir e achar que isso aqui é menos 4. Por quê? Porque corta o quadrado com a raiz, né? Que a gente aprende lá quando a gente tem isso aqui, né? 4 ao quadrado, eu corto e daria 4. Mas não, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, que dá 4. Aqui, menos 4 ao quadrado é menos 4 ao quadrado, que dá 16. E raiz de 16 é 4. Então, isso aqui está errado lá no conjunto dos reais, que a gente aprende lá no ensino médio. Mas aqui no conjunto dos complexos, isso aqui é como se fosse um número. Então, isso aqui não é uma operação em cima de um número, isso aqui é um número. Então, como isso aqui é um número, a gente considera a operação de raiz de menos 1 ao quadrado, isso aqui é definido, isso aqui, a definição do quadrado desse número raiz de menos 1 é menos 1. Então, aqui é um número, que a gente chama de número complexo. Ele ao quadrado, ele é igual a menos 1. Aqui, está aqui, é definição. Lá no campo dos reais, se eu estivesse falando do conjunto dos reais, isso aqui seria raiz de menos 1 ao quadrado, que daria raiz de 1, que daria 1. Então, são coisas distintas. Quando a gente está falando no campo do complexo, no conjunto dos complexos e no conjunto dos reais. Ok? Entendido, pessoal? Não confundam quando a gente trabalhando aqui com o conjunto dos complexos. Então, no conjunto complexo, a gente disse, a gente está operando como se fosse um número, e não uma operação em um número. Isso aqui é um número. Raiz de menos 1 é um número. Ok? Aí aqui eu coloquei, né, a resolução, e vai para mostrar que realmente é zero. Números complexos. Então, daí a gente pode definir o que é um número complexo, né? Então, ali a gente estava vendo a necessidade. Por que foi criado o conjunto dos números complexos? Então, o conjunto dos números complexos, uma das aplicações é resolver uma equação do segundo grau com discriminante negativo. Uma das aplicações, né? Uma das exigências de existir esses números complexos, né? Porém, são infinitas as possibilidades do conjunto dos números complexos. E até a necessidade da criação do número complexo não foi a possibilidade de resolver a equação do segundo grau, né? Aqui a gente botou um exemplo para simplificar, mas não foi a partir dessa necessidade que surgiu o número complexo, é a partir de outras necessidades. Então, dessas condições, dessas considerações, segue-se que é possível resolver uma equação de segundo grau, mesmo no caso do discriminante ser negativo, menor do que zero, se operarmos com o símbolo i igual a raiz de menos 1. Então, como se fosse um número, com a seguinte propriedade: i ao quadrado, como eu falei, raiz de menos 1 ao quadrado, tem que ser igual a menos 1. Isso é uma propriedade dos números complexos. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. E deve operar ao lado dos números reais com as mesmas leis formais que regem esses números.
Logo, introduzimos os números complexos como sendo um número da forma A mais BI. Então, o número complexo é formado por A mais BI. Exemplo de números complexos: 3 mais 5i, 2 terços menos 2i, raiz de 2 mais 5 meio i, menos 3 menos 2 raiz de 5i. Então, nós temos essa cara por números complexos. Então, o número complexo é formado por A mais BI. Então, número A e B são números reais. A e B são números reais. O elemento I é igual a raiz de menos 1, é chamado unidade imaginária. Né? Então, nós temos a unidade imaginária, que é o I. A e B são as partes parte real e a parte imaginária do número complexo. A e B são números reais, só que A significa a parte real e B a parte imaginária, porque o B está junto com a unidade imaginária. Agora, só que B é um número real. Agora, ele faz parte na formação do número complexo, ele é a parte imaginária. Ou seja, ele fica no eixo dos imaginários. Vemos assim que, ao introduzirmos números complexos, devemos definir adição, multiplicação, de maneira que permaneça válida as propriedades associativas, comutativas e distributivas que essas operações possuem quando referida aos números reais. Porque nós vimos anteriormente, que os números complexos, eles devem manter as mesmas propriedades, operarmos junto com os números reais, mantendo as mesmas propriedades dos números reais. E aí, a adição e a multiplicação, eles têm as propriedades associativa, comutativa e distributiva. Então, a gente deve manter essas mesmas propriedades nos números complexos. Assim, os números complexos ficam determinados pelas seguintes regras. Então, para ser um número complexo, ele tem que obedecer às seguintes regras. Então, primeira regra, fundamental, não tem como fazer número complexo, é que I ao quadrado é igual a menos 1. Segunda, AI é igual a IA, ou seja, propriedade comutativa, tanto faz AI como IA. A mais BI é igual a C mais DI, isso só é verdade se e somente se A for igual a C e B igual a D. Então, para que esses dois números complexos sejam iguais, obrigatoriamente, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, A tem que ser igual a C e B tem que ser igual a D. Se eu quero fazer a soma ou a adição de A mais BI mais C mais DI, então, a adição eu vou somar parte real com parte real, então vai ficar A mais C, mais parte imaginária com parte imaginária, B mais D, e deixo o I aqui. Então, eu vou somar a parte real e parte imaginária. Aí eu tenho a adição desses dois números complexos. A multiplicação, eu vou multiplicar parte real do primeiro com parte real do segundo, menos parte imaginária do primeiro com parte imaginária do segundo, para fazer a parte real da resultante dessa multiplicação. Mais parte real do primeiro vezes parte imaginária do segundo, mais parte imaginária do primeiro vezes parte real do segundo. Então, eu tenho a minha multiplicação definida por essa equação aqui. AC menos BD mais AD mais BCI. Que resulta na mesma coisa se eu fizer apenas a distributiva. Se eu fizer A vezes C, A vezes DI. DI vezes C, DI vezes DI.
Então, se eu faço essa distributiva, resulta nisso aqui do mesmo jeito. Então, é uma definição que vem da propriedade distributiva dos números complexos. Exemplo. Então, vamos calcular aqui a soma aqui rapidinho. Menos 5 mais 7i mais 3 menos 12i. Meio minuto. Já fizeram? Quanto é? Abra o microfone alguém e me fale aí quanto é que deu isso aí. Vou fazer passo a passo, mas vocês podem fazer direto, né? Então, aqui eu somo 5 com 3, mais somo o 7 com o 12. Então, aqui resulta em menos 2, menos 5i, certo? Foi isso aí que vocês acharam? Então, uma conta bem simples. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, isso aqui não é obrigado a fazer assim passo a passo, não. Já pode sair daqui direto para cá, porque é uma operação simples, né? Então, menos 5 mais 3 dá menos 2. Mais 7 com menos 12 dá menos 5i. Não esquece do i. Alguma dúvida, pessoal? Então, silêncio. Não, professor. Tudo ok. Não, professor. Tudo tranquilo, né? Isso. Todo mundo entendendo aí. Ninguém vai errar uma coisinha dessa aí, não, né? Nossa primeira atividade avaliativa vai ser isso aí. Multiplicação. Multiplicação, a gente usa a definição de multiplicação. Vou apagar isso aqui. Então, eu não vou fazer usando a distributiva, não. Eu vou usar a definição de multiplicação. Então, mas pode fazer usando a distributiva. Então, eu faço 1 vezes 3, 1 vezes 3, menos 5 vezes... Opa, aqui é um i, né? Vezes 2. Então, observe que a definição de multiplicação é multiplico A vezes A e B vezes D, só que boto o sinal de menos aqui. Né? Então, menos, aí eu peguei o menos 5, esse menos é da fórmula. Esse menos 5 é aqui, é o valor de B. O menos da fórmula e esse outro é o valor de B. Mais A vezes D, 1 vezes 2, mais menos 5 vezes 3. Menos 5 vezes 3. I. Então, não pode esquecer. Então, eu usei a definição, né? Então, A vezes C, né? A vezes C, menos B vezes D, mais A vezes D, mais B vezes C. Resolvendo essas continhas aqui, aqui dá mais, né? Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar 10 mais 3, 13, né? 13. Aqui vai ficar 2 menos 15, então vai ficar menos 13, né? Então, mais vai virar menos. 13i. Então, ficou menos 15. Mais 2 dá menos 13. Então, menos 13i. Ok? Alguma dúvida? Se vocês fossem fazer a distributiva, era a mesma coisa. A distributiva ficaria mais fácil, mais simples até de fazer de cabeça, né, professor? A distributiva você fica mais fácil porque você não precisa memorizar a definição, né? É só coisas que você já fazia lá do primário, né? Então, 1 vezes 3, 3. Aí eu pego aqui, se quiser já pega, se quiser pode fazer caminho direto, né? 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2i, 2i.
Aí depois, menos 5i vezes 3, menos 15i. E menos 5i vezes 2i. I vezes i dá menos 1. Com esse menos fica mais. Então, 10. Né? Porque aqui vai ficar menos 5i vezes menos 2i. I vezes i dá menos 1. Com o menos daqui, ficou mais. Né? Então, arrumando aqui, então primeiro eu faço a distributiva, depois eu arrumo. 3 mais 10, 13. Menos 15 com mais 2, menos 13i. Porque é parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, veja que é o mesmo resultado. Então, vocês podem fazer a distributiva sem problema, ok? Dúvidas? Vai cair na avaliação, viu isso? Hein? Na atividade avaliativa dessa semana. Já estamos encerrando já a aula de hoje. Vamos falar apenas agora sobre o módulo complexo e conjugado. Módulo e conjugado complexo. Então, o que seriam isso? Definimos o módulo, também podemos chamar de valor absoluto ou norma. Então, tanto faz dizer módulo, valor absoluto ou norma de um número complexo. Então, o módulo de um número complexo, z igual a x mais yi, como sendo um número não negativo, módulo, a gente já está acostumado com essa representação de módulo lá do ensino médio, né? Então, módulo de z, então z é isso aqui, o módulo de z nada mais é do que a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ou seja, o número complexo é como se fosse um vetor. O número complexo é como se fosse um vetor. Isso é um número complexo. É um vetor. E o módulo nada mais é do que esse tamanho desse vetor. Ou seja, um módulo é o tamanho desse vetor. E como é que a gente mede o tamanho de um vetor? O tamanho de um vetor é a fórmula, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou, se a gente usar a notação z igual a mais bi, o módulo é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, observe que é um valor positivo, porque ele é um tamanho, é um comprimento, é uma distância. E não existe distância negativa. Né? A menor distância é zero. Então, é uma distância. Né? Então, não pode ser negativo. Então, observe que muita gente se atrapalha. Né? Eu dou lá um número complexo z igual a 3 mais 4i. Eu quero saber o módulo. Aí tem gente que faz isso. 3 ao quadrado mais 4i ao quadrado. E aí, né? Porque aqui ficaria 9 menos 16. E aí daria raiz de menos 7, né? Está errado, porque o módulo é um valor não negativo. Então, o módulo de z, então isso aqui está errado. O módulo de z é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, é parte real mais parte imaginária ao quadrado. E aí ficaria 9 mais 16, que daria igual a raiz de 25, que daria igual a 5. Então, o tamanho desse vetor seria 5, ou seja, o módulo do número complexo 3 mais 4i é 5. E se fosse, sempre tem que ser positivo o número complexo? Não, poderia ser 3 menos 4i, não tem problema. E aí o módulo seria 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, que dá igual a 9 mais 16, que também dá raiz de 25, que também dá 5. Então, não
sempre vai ser um resultado não negativo, ou seja, ou zero ou positivo. Sempre. Um módulo de um complexo. Então, a regra é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Não queiram botar o i junto no quadrado, que aí está errado, já perdeu a questão. Ok? Apareceu o i aqui, já perdeu a questão. Mesmo que depois você bote mais aqui, mas está errado, porque 4i ao quadrado não pode dar positivo, só vai dar negativo. Então, mesmo que você depois conserte botando mais aqui, já perdeu a questão, porque daqui para cá está errado. Ok? Então, essa é a definição de módulo de um número complexo, ou norma, ou valor absoluto de um número complexo. Eu acho que tem mais coisa aqui, por isso que eu estou apagando, que eu acho que vai ter mais coisa que vai aparecer aqui embaixo. Vamos falar agora do conjugado. Conjugado é uma definição muito importante. O módulo também é bastante importante, viu? A gente vai trabalhar muito usando o módulo de um número complexo. Muita coisa vai precisar saber o que é o módulo do número complexo. Qual é esse módulo? O conjugado. O conjugado de um número complexo, z igual a x mais y, é definido como sendo, então, a representação do conjugado é colocar um tracinho em cima do número complexo, né? Então, z passou a ser z com essa barrazinha em cima. E aí, se o número complexo é x mais yi, o seu conjugado é x menos yi. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Acho que eu não botei nenhum exemplo, não. Então, por exemplo, se eu tiver uma travadinha agora. Estão acompanhando aí tranquilo? Então, vamos lá. Sim. Então, se eu tenho z igual a... Vou botar o mesmo exemplo. 3 mais 4i. E aí, eu quero saber o conjugado. O conjugado é 3 menos 4i. Se fosse z igual a 3 menos 4i, esse é meu z. O meu conjugado seria 3 mais 4i. Então, sempre vai inverter o sinal da parte imaginária. Então, se é mais 4i, torna-se menos 4i. Se é 3 menos 4i, torna-se 3 mais 4i. E se o conjugado fosse menos 3 mais 4i, o complexo ficaria menos 3 menos 4i. Então, o conjugado sempre vai alterar o sinal da parte imaginária. A parte real não se mexe. Para vocês fazerem aí, façam isso aqui. Quanto é esse número complexo? 2i menos 5. Quem é o conjugado? Abra o microfone e me falem aí. Bora, rápido. Ninguém? 2i mais 5. Menos 2i mais 5? Diga aí. 2i Menos mais 2i mais 5? Ou não? Menos 2i mais 5? Isso. Não. Seria menos 2i menos 5? Exato. Menos 2i menos 5. A parte real não se mexe. Eu só fiz mudar de lugar aqui. Aí. Mas esse número complexo é igual a esse aqui. Menos 5 mais 2i. E aí o conjugado, o menos 5 não se mexe. O que muda é sempre o sinal da parte imaginária. Então, é menos 2i, menos 5. Então, temos a definição de módulo e de raiz. Então, nós vimos na aula de hoje a importância do número complexo, porque surgiram os números complexos, a definição de números complexos, as propriedades, soma, quando a gente fala em soma, é subtração, viu? Porque uma é a propriedade inversa. E
multiplicação de número complexo. Não vimos a divisão ainda. Por que não vimos a divisão? Porque a divisão depende de entender bem esse conjugado aqui, né? Depende de entender bem esse conjugado, que a gente vai falar um pouco mais ainda na próxima aula. Vimos o módulo e conjugado. Quando a gente fala em módulo e conjugado, é interessante a pessoa ter noção da representação polar de um número complexo, que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, um número complexo, ele é formado, vou chamar de x e y, parte real e parte imaginária. Esse é o eixo imaginário, esse é o eixo dos i, e esse é o eixo real. Então, o número complexo, ele é formado por essas duas coisas. Eu vou botar aqui um número aqui qualquer para representar. 2 e 5. Então, o número complexo, ele é esse vetor formado por essa parte real e essa parte imaginária. Ou seja, esse z aqui uma travadinha. Então, esse z aqui, se eu quisesse representá-lo na forma retangular, é 2 mais 5i. É esse z. E o módulo dele, o módulo de z? Nós já vimos que o módulo z nada mais é do que a raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Mas vamos trabalhar lá como no ensino médio, né? Como a gente queria saber a dimensão dessa reta aqui, nós temos o valor dessa reta, que é 2, e temos o valor dessa reta, que é 5, ou seja, teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, isso aqui ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tirando a raiz, modo de dizer, é raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Normalmente, quando a gente trabalha lá com os números reais, quando a gente tira a raiz aqui, aparece mais ou menos. Mas como a gente está falando em distância, não tem um menos, só tem valor positivo, não existe distância negativa. Então, por isso que só tem positivo aqui. Então, o módulo é raiz de 4 mais 25 e dá igual a raiz de 29. Para aí. E aqui não é uma raiz exata. Então, o módulo é isso. E o conjugado? O conjugado é a negação do eixo da imaginário. Então, se aqui é 5 positivo, o conjugado, eu vou descer uma reta. Eu tenho um 5 negativo aqui. Agora, o x continua a mesma coisa. Então, o x continua a mesma coisa, o conjugado é esse z aqui, ó. Esse z com esse tracinho. Ou seja, o meu conjugado nada mais é do que 2, continua a mesma coisa, não mudou, é o mesmo 2. Agora, era 5 o z, era 5, o meu conjugado é menos 5. E, já que esse eixo é o eixo I, né? O eixo imaginário. Então, eu tenho o módulo e tenho o conjugado. Qual a importância desse conjugado? Então, nós vimos que a gente só falou só de soma e multiplicação. Além de muitas outras importâncias que o conjugado tem, uma das principais é o cálculo de divisão de números complexos. O cálculo de divisão de números complexos. Então, eu vou deixar aqui como uma diversão para vocês, um lazer para vocês. Não está na lista, né? A lista só tem 5 itenzinhos, cada item valendo meio ponto para formar 2,5 pontos, que é essa avaliação. Lá no CLES 1 está dizendo que a avaliação vale 3. É porque eu não sei porque o CLES 1 não aceita valor fracionado, né?
Então, como eu não podia botar 2,5, eu botei valendo 3, mas vocês sabem que só está valendo 2,5. Viu? Então, quando vocês receberem lá 2,5 ou 2, calculem que é 2,5 de 2,5, né? 2,5 de 3 não. Apesar de estar dizendo que é 3 lá, mas é 2,5, viu? Essa primeira unidade são 4 semanas. Então, cada semana valendo 2,5 para formar os 10, né? 4 vezes 2,5 dá 10. Então, apesar de estar lá no CLES 1 dizendo que vale 3, mas na realidade vale 2,5. 2,5. Então, eu vou colocar aqui uma atividade para vocês se divertirem um pouquinho. Eu quero que vocês provem por que a divisão de Z1 por Z2 é igual a Z1 vezes conjugado de Z2 sobre Z2 vezes conjugado de Z2. Por que a divisão a gente faz isso? Porque Z1 dividido por Z2 resulta em Z1 vezes conjugado de Z2 sobre Z2 vezes conjugado de Z2. Por quê? Usando a definição da multiplicação de dois complexos, de dois números complexos. Então, provar isso, que isso é verdade, usando a definição da multiplicação de dois complexos. Então, da definição da multiplicação de dois complexos, prove que a divisão resulta nisso. Então, essa foi a aula de hoje. Então, temos 5 minutinhos. Anotaram, né? Anotaram qual é o problema. Não está valendo aqueles pontos da unidade. Mas é bom que façam, viu? Essa questão não vai estar na lista, não? Não está na lista, não. Então, deixa eu anotar aqui direitinho. Essa é uma extra. E, de repente, pode valer alguma coisa ou pode não valer nada. De repente, lá no final da unidade, eu digo, olha, quem fez aquela atividade ganhou meio ponto, ou então ganhou um ponto. Pode ser que eu diga, ou pode ser que não, né? Pode ser que não valha nada. Então, fica para vocês se divertirem, né? O que está valendo mesmo é o que está lá no CLES 1, que daqui a pouco, daqui a 4 minutos, vai aparecer para vocês. Né? Daqui a 4 minutos aparece para vocês a atividade. Essa daqui é só uma diversão para vocês não ficarem entediados. Não é para me devolver, não precisa me devolver, só quando eu pedir. Tenta fazer. Se eu pedir, alguém fez aí vocês falam se fizeram, se não fizeram, se tiveram dúvida, como é que foi. Mas não precisa postar essa para me entregar, não, viu? Por enquanto. Fica aí para vocês se divertirem. É o que eu disse lá na primeira aula, né? É o plus, né? Aqui eu só vou cobrar o básico. Eu só estou ensinando o básico, só vou cobrar o básico. Aí é o plus, é alguma coisa a mais do que o básico, para aqueles que querem se divertir um pouquinho. Em vez de fazer palavras cruzadas, se diverte com isso aqui, né? Copiaram? Posso voltar? Tirar isso aí? Sim, professor. Então, voltando aqui para a apresentação. Parar aqui a apresentação. Vou aqui para a chamada, viu? Vou fazer a chamada, abro o microfone. Quem tiver sem microfone aberto, quem tiver com dificuldade de falar no microfone, fala no chat e um dos colegas fala para mim aí para dar a presença. Antes eu tenho que adicionar a aula de hoje. Ô, professor. Oi. Uma coisa que uma colega nossa, Joyce, ela disse que está matriculada na turma no Swap, só que não recebeu o convite no Classroom. Ela falou para falar para o senhor. Joyce? Isso, Joyce. Porque se está 32 aqui, 32 lá, estranho. Joyce Ferreira, ela disse que não está no Classroom não, mas ela está no Swap, matriculada. Eu vou ver isso.
Ela está assistindo a aula, não, né? Não, ela não tá nessa aula. Ela me avisou para conversar com o senhor. Já adicionei a aula, agora vamos registro de faltas. Ana Carolina, Presente, professor. Anne de Carvalho, Presente, professor. Ana Maria, Presente, professor. Arthur. Arthur, faltou? Bruno, Se for o Moura, sou eu, professor. Bruno Moura, só tem um Bruno mesmo. Presente. Daniela Santos, Presente. Davi Bezerra, Estou aqui, professor. Emanuele, Presente. Emerson, Jean, Presente, professor. Stephanie, Presente, professor. Gabriel da Silva. Não. Gabriel Nascimento, Presente. Giovanni, Presente, professor. João Gabriel. João Gabriel? Não, né? Essa Joyce, né? Isso, professor. E João Gabriel Furtado falou no chat aí que ele tá presente. Tá presente? Tá. Joyce. Vou botar Isso. falta nela, agora deixa eu ver aqui no presente se ela realmente não tá, né? Porque tá um número igualzinho, 32, 32. Inclusive tem um cara, eu acho que é porque tem uma pessoa no Classroom aí que ela tá falando que tá matriculada na turma de cálculo 1 e eu acho que você colocou na ela de variáveis complexas. Ela colocou no mural. Aí, Ai, ai. Joyce, Joyce não tá mesmo aqui, não. Quem é? Quem é a aluna? que falou no mural? Sim. Um aluno aqui, deixa eu ver quem foi. Foi um Gustavo. Gustavo. Gustavo Pisani. Gustavo Pisani. Então já vou excluir ele aqui logo. Gustavo Pisani. Ah, travou, depois eu faço isso. Depois eu faço isso. Remover. Pronto, já removi o penetra. Jonas. Presente. Professor, Liza Jonas escreveu Machado. aqui. É Jonas Machado? Isso Né? mesmo. Porque tem Jonas Souza. Presente, professor. Quem foi ia falar aí? Liza, ela disse que tá sem áudio e mandou mensagem aqui no chat. Ok. Caroline. Presente. Liza. Ok. Letícia. Presente. Luiz Felipe. Presente. Luiz Felipe Ribeiro. Presente. Maicon. Maicon faltou. Qual dos Maico, professor? Maicon Alves. Presente. Está presente? Tem outro Maicon, né? Maicon das Neves. Presente. Marcos Gabriel. Faltou. Matheus Felipe. Faltou? Professor, estou aqui. Tá aí. Miqueias. Miqueias. Faltou? Natan. Presente. Renan. Renan. Faltou? Railan. Renan falou no chat, professor, que ele tá presente. Railan. Presente, professor. Thaís Souza. Presente. Thalia.
Presente. Ok. Então, como eu falei para vocês na aula passada, que eu ia rever a prova final, que poderia estar numa data errada, por causa do calendário, né, que não estava dizendo qual era a data da prova final. Eu confirmei. Então, a nossa final não vai ficar dia 27, não, viu? Podem riscar quem anotou dia 27. A nossa final, a nossa última aula é dia 20. A gente encerra a terceira unidade. Quem passou férias, Feliz Natal e tudo mais. Quem não passar, quem for para a final, vai ser a final dia... é só em janeiro. Dia 1º é sábado, né? 2 vai ser dia 3 de janeiro. 3 de janeiro a final. Né? Então, quem fez a anotação no caderno aí sobre final, dia 27 de dezembro, que está lá na nossa apresentação da aula passada, pode corrigir, que é dia 3 de janeiro e não 27. Ô, professor, Oi? o senhor vai postar algum cronograma? Está lá na primeira apresentação, tem um cronograma todinho lá. Com os assuntos também? Tem o plano de curso com os assuntos. Tem o plano de certo. curso com os assuntos e tem a apresentação com as datas. Beleza. Pronto, então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima semana. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, professor. Eu tenho um pedido do senhor.